TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do TheCast. Eu, Jaelson Gomes, ao lado da minha amada esposa. Eu, Renata Gomes, aqui direto de São Paulo, né, amor? Que honra, diferente, né, Diferente, Nata? Muito bom, né? A gente sempre fica muito feliz e à vontade aqui nessa cidade, né, amor? Depois de mais de 300 episódios, hoje estamos tendo a honra de gravarmos aqui em São Paulo com uma convidada, para mim, muito especial. Ela que lidera o maior perfil de comunicação e oratória, e olha o detalhe, para mulheres. Boa, e o que é que eu estou fazendo no Brasil. aqui? E hoje eu estou assim, muito feliz e honrada por tê-la aqui conosco. E vocês vão conhecer agora Micarla Lins. Seja bem-vinda ao nosso TheCast. Eu que agradeço o convite e espero que, como a gente falou antes aqui de começar, que atinja quem tem que atingir, que chegue em quem tem que chegar. Muito bom, para nós um prazer, mais uma vez eu reforço, muito bem-vindo ao TheCast. Obrigada. E aproveita esse momento e te convido, se você ainda não nos segue, começa a seguir e encaminhe esse episódio para o máximo de pessoas que você puder conseguir, no mínimo umas 7 pessoas, porque com certeza esse episódio pode ajudar muitas vidas e você pode ser essa ponte. Muito bom, e você vai lá e se inscreve no nosso canal Destravo TV, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. Esse episódio vai estar no ar à sua disposição, para você assistir, você vai no Destravo TV lá no YouTube. E agora vamos ao que interessa, né, Natinha? A nossa convidada, ela, como já foi dito, é campeã em oratória, mas nesse momento a gente quer abordar, Micarla, o tema que para nós é muito interessante. Como crescer na vida usando a voz. Perfeito. Eu acho que isso é algo que talvez praticamente todo mundo poderia usar e muita gente não usa. A nossa primeira pergunta é, você que já tem se destacado usando a sua voz, que primeira dica você daria, ou que primeira palavra de inspiração para quem tem um potencial, para quem tem um conteúdo, para quem tem uma experiência, mas não usa a sua voz e que se usasse seria tão bom? O que fazer para que isso dê certo? Eu acho que hoje a gente perde muito tempo olhando para o lugar errado. E às vezes olhar para o lugar errado é olhar só para o resultado e o sucesso que as pessoas que nós admiramos têm e focarmos só nisso. E cada vez mais eu tenho percebido que pensa em um grande nome aí de uma pessoa que você admira. Uma pessoa que tenha milhões de seguidores, ou ela tenha 1 milhão de faturamento, ou ela tenha muito dinheiro, ela seja bem sucedida na vida profissional dela. Tem apenas uma habilidade, que foi a principal para levar ela para esse lugar de sucesso. E essa habilidade principal é a comunicação. Não é o nicho ao qual a pessoa trabalha. Porque vamos parar para pensar hoje. Por exemplo, a Natália Beauty, ela é minha aluna de comunicação e oratória. A Natália, ela é conhecida por quê? Será que só a Natália sabe fazer sobrancelha bem? Não, mas ela é a que melhor sabe comunicar o que ela faz com maestria, tanto nas redes sociais, quanto nas palestras, quanto nos lugares que ela vai. Então, quando a gente entende que o sucesso ele está interligado a você comunicar o que você faz, porque as pessoas elas não têm como adivinhar quem você é, elas não têm como adivinhar a sua história de vida, elas não têm como adivinhar o seu propósito. Ninguém vai adivinhar nada sobre você, a não ser que você abra a sua boca e você comunique isso. E quando você entende que você pode usar a comunicação de uma forma intencional, estratégica, e que essa comunicação ela vai mudar não só a sua vida, como de milhares de pessoas, aí você entende que a chave para o sucesso é a comunicação. É a comunicação. Eu queria já me basear na tua história, né? Estamos iniciando o episódio e muita gente já te conhece, mas como tão bem você disse, tem que abrir a boca e dizer, Exato. Né? Então, a Micarla, quem é a Micarla? Em que momento você se despertou como comunicadora, ou seja, de usar a tua voz para se destacar na tua carreira, na tua vida? É engraçado porque esses dias eu postei um vídeo que na headline dele eu falava quantas pessoas você já deixou morrer. Porque eu acredito que quando a gente não tem a coragem de contar a nossa própria história, a gente está sendo egoísta com a gente, egoísta com o sacrifício que Jesus fez por nós para que a gente estivesse vivos aqui na Terra, e egoístas com outras pessoas que poderiam estar sendo transformadas pelo que você já tem,
pelo que você já é e pelo que você já sabe, mas você tá querendo guardar pra você. E aí um monte de gente começou a comentar, mas qual é a sua história? Eu não entendi. Por que assim? O que você tinha pra falar? Caramba. E aí eu olho pra trás e eu falo assim, é muito difícil a gente conseguir resumir a nossa história de uma forma tão rápida. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muita gente hoje está exatamente como eu estava anos atrás. E como é que a Micarla, anos atrás, estava? Eu era uma pessoa que eu tinha uma depressão profunda, eu tinha diversas questões psicológicas não curadas, eu vivia mais no passado do que no presente. Eu achava que eu nunca culpei a Deus, mas eu também não entendia o que Deus queria fazer na minha vida e porque Ele continuava salvando a minha vida. E eu tentei tirar a minha vida tantas vezes, eu tive tantas discussões com Deus de que eu não queria continuar aqui, que eu, de fato, não entendia. E hoje em dia eu olho quantas pessoas hoje não estão nesse mesmo lugar, de não entenderem qual é o propósito delas aqui na Terra. O que ela está fazendo? Mas como assim? Como é que uma pessoa simples, comum, que para os olhos de muita gente não deu certo na vida, vai inspirar, vai mudar alguém? E aí eu fiz o que eu acredito que hoje a maioria não quer fazer, que é eu parei de discutir e comecei a ir atrás da resposta. Que bênção. Porque a gente é muito bom na hora da briga, na hora da discussão, na hora de dar desculpas. Então, quando eu falo, cara, eu era uma pessoa que eu ganhava R$1.000 por mês, que eu passei boa parte da pandemia inteira desempregada, que eu brigava, discutia com Deus, sentia depressão, achava que minha vida era uma droga, reclamava o dia inteiro, falava mal de tudo. Quando eu parei de ficar brigando em voz alta com Deus, as coisas começaram a caminhar. Que bênção. E eu troquei a minha reclamação por perguntas. E aí a questão é, eu acordava e eu falava assim, nossa, esse dia já começou uma droga. É até engraçado o pessoal ouvir falar isso hoje de mim, porque hoje em dia eu acordo e eu falo, acredito que algo maravilhoso vai acontecer hoje. Que bênção. Eu declaro que algo maravilhoso vai acontecer. E aí, quando eu olho pra trás, eu falo assim, cara, como eu era injusta com Deus, com o privilégio que Ele tinha me dado. E aí, é exatamente o que eu falo. Gente, hoje, talvez você esteja nesse espaço de que você está acordando, tá já maldizendo o seu dia, já tá trazendo coisas ruins para você e você já tá atraindo elas para o seu dia a dia. Então, pare e troque essa reclamação por perguntas. Micarla, eu não tenho perspectiva nenhuma de que o meu dia será bom. Deus, como é que eu faço para o meu dia hoje ser melhor? Deus, no caminho de quem eu preciso entrar para eu me sentir útil? Para eu sentir que eu posso servir na vida de alguém, para eu sentir que eu tenha uma utilidade nesse mundo. Então, troque a reclamação por uma pergunta. Então, foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a falar com Deus. Deus, eu sou lerda, eu não entendo o que você quer para mim, eu não faço a mínima ideia do porquê você continua me salvando. Eu falo que todo mundo tem que passar por essa oração pelo menos uma vez na vida. De chegar e ser muito sincero com Deus. Falar, Deus, não compreendo, não entendo o que você está fazendo aqui, mas, estou em obediência. Eu quero entender. Eu quero que você me mostre. Muito bom. E aí, a Micarla é isso. É uma Micarla que continua em constado, assim... Eu continuo querendo aprender. Eu não acho que eu cheguei no topo. Eu não acho que eu cheguei em nada. Eu continuo tendo um espírito de obediência e humildade muito grande. Eu acho que enquanto eu estiver viva, eu vou passar por coisas que, se eu estiver disposta a contar para outras pessoas, essas pessoas poderão ser transformadas. E não nasceu num berço de ouro. Como dizem, né? Nossa, mas você tem cara de que nasceu. Ai, mas... gente. Eu ia falar que queria, mas Deus sabe o que faz. Não, meus pais são nordestinos. Meu pai é semi-analfabeto. A minha mãe terminou o 3º ano do ensino médio durante a pandemia com a minha ajuda. Eu nasci numa cidade de 26 mil habitantes chamada Ibimirim, Pernambuco. Opa. Estudei a minha vida inteira em escola pública. E é exatamente o que eu falei. Eu posso te trazer uma lista aqui de coisas que me colocariam num papel de vítima. Improvável de estar aqui. Eu posso trazer uma lista. Mas eu não estudei em escola particular. Mas eu nunca tive aula de inglês criança. Aula de inglês criança, meu amor, peraí. Não, deixa eu explicar uma coisa pra você. Maquiagem, na minha infância, era artigo de luxo.
O que o dinheiro lá na minha casa pagava era comida para 3 crianças. Pronto. Eu, caçula de 3, ficava com o que sobrava das minhas irmãs, do que as minhas irmãs não usavam mais. Meu pai pedreiro a vida toda. Passei por muitas dificuldades financeiras. Mas quando eu, Carla, resolvi mudar a minha mentalidade de é mais difícil pra mim? Eu não tô falando que não foi mais difícil pra mim em um determinado momento da minha vida. Foi. Mas a pergunta é, você vai fazer o quê com isso, não é? Detalhe, gente, ela é pernambucana e ao meu lado tem outra pernambucana. Ai. Esse pessoal do Nordeste, mulher pernambucana, eu vou até me arretada. calar um pouco. Ô, Carla, e ainda mais você não tinha pais para estar ali estimulando, né? Eu Nesse acredito sentido. que muitas pessoas usam historinhas para não se promover na vida. A gente usa historinha a todo momento, a todo todo momento, instante. Hoje em dia, por exemplo, quando você vê uma pessoa bem-sucedida nas redes sociais, você não quer saber a história dela. Você Não. vai usar a história de que ela foi privilegiada em Foi alguma sorte forma, dela, em algum né? momento. Eu achei muito engraçado, porque eu sempre leio os comentários do YouTube na medida do possível. E aí, esses dias, o pessoal falou assim... Nossa, ela mentiu, porque ela disse que ela começou assim e depois assado. Eu falei, gente, vamos com calma. Deixa eu explicar que existe uma linha cronológica. Eu comecei em janeiro dessa forma. Em dezembro eu fiz essa outra coisa. As pessoas, elas estão tão, assim, traumatizadas umas com as outras que elas acham que tudo isso é mentira. E aí elas começam a contar essa história pra elas de que elas não vão conseguir. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você não tem que espelhar nem o sucesso, nem o fracasso de ninguém. Você não tem que olhar pra mim e falar, eu vou conseguir porque a Carla conseguiu. Jamais. Eu não vou conseguir porque a Carla não conseguiu. Você tem que fazer o que você precisa fazer pra você mudar a sua vida. Perfeito. Você sabe o que é melhor pra você. Você sabe qual é o seu incentivo. Você sabe o que você quer mudar. E aí as pessoas olham assim, por que você cresceu tão rápido em tão pouco tempo? Porque eu sou obcecada. Eu sou completamente obcecada pelo meu sucesso. E o que é ser obcecada pelo meu sucesso? Olhar para minha família e não aceitar que a geração que vai vir a partir de mim sofra as mesmas coisas que eu sofri na minha infância. Que vai ao mercado e não possa tomar a decisão de escolher o que vai comer porque não tem esse dinheiro para fazer essa escolha. Então, o meu sucesso, ele nunca foi medido e às vezes muita gente me pergunta isso. Quem que você admirava? Em quem você se espelhava? Cara, eu me espelhava no meu eu do futuro. Eu me espelhava no que eu queria conquistar para minha família. Eu me espelhava no que eu queria realizar para minha vida. Eu me espelhava em olhar para o lugar de onde eu saí e falar, eu não volto para lá. Você tem que ser inconformado. Se você não consegue ser obcecado, como eu sou, então seja inconformado. Inconformado com o que você passou lá atrás. Me perguntaram anteontem na caixinha do Instagram. Você se arrepende de ter começado a empreender? Caramba. E aí eu falei assim, sabe o que eu me arrependo? Sabe com que eu fico inconformada, revoltada? Em ter perdido horas da minha vida dentro de um ônibus só para chegar ao meu trabalho. Em ter perdido horas da minha vida num trabalho que só me tratava mal e me colocava para baixo. É disso que eu me arrependo. Então, se você não consegue olhar para frente, porque talvez seja muito distante de você, comece a sentir ódio do que você é obrigado a passar. Ódio de você não ter dinheiro para pagar um bom plano de saúde, ódio de você não ter dinheiro para dar uma boa casa para os seus pais, ódio de você não receber um salário digno no final do mês para você comprar o que você gosta e o que te faria bem. Então troque, pegue a raiva e use ela como motivação. Ô, Muito Carla, bom. muito legal. Você é uma pessoa hoje que, né, está bem sucedida aí, se desenvolvendo cada dia mais, e você usou a oratória e a comunicação para ser esse caminho. O que te levou a usar a comunicação e a oratória para dar esse trampolim na sua carreira? É a única forma. Se você quer ser bem-sucedido de verdade, você vai precisar abrir sua boca, principalmente nas redes sociais. E eu acho que hoje, voltando para a questão de como as pessoas só sabem reclamar, as pessoas, elas gostam muito de falar, ai, produzir conteúdo é muito difícil. Difícil é trabalhar 8 horas por dia, mais 4 horas de transporte público, ser mal paga, desrespeitada e não receber nada condizente com isso. E terminar a sua vida olhando para trás e falando,
será que se eu tivesse feito diferente a minha vida teria sido melhor? Verdade. Isso é Micaela. difícil. A gente, pela primeira vez na história, a gente pode pegar o nosso celular e a gente pode se tornar famoso, a gente pode ganhar mais dinheiro, a gente pode transformar mais vidas. E boa parte das pessoas estão perdendo tempo querendo problematizar isso, querendo falar que é difícil, querendo falar que é só com tráfego pago que você cresce, que é só com equipe que você cresce. Eu vou começar a ter equipe agora, esse ano. Foram Sim. 2 anos produzindo conteúdo sem a ajuda de absolutamente ninguém. Eu comigo mesma. Porque enquanto você esperar que alguém venha te salvar, enquanto você esperar que alguém faça por você o que precisa ser feito, você vai continuar na merda. A real é essa. A real é essa. Você só vai crescer quando você entender que a responsabilidade pelo que você ganha, pelo que você deixa de ganhar, é inteiramente sua. Tem dificuldades, mas no final de tudo a responsabilidade continua sendo sua. Então eu entendi que se eu quisesse vender mais, eu precisava me comunicar. Se eu quisesse ter mais seguidores, eu precisava me comunicar. Certo. Se eu quisesse palestrar, eu precisava me comunicar. Se eu quisesse me conectar com as pessoas certas, eu precisava me comunicar. Vender. Precisava. Tudo é comunicação. Absolutamente tudo. Você pode falar qualquer coisa aqui pra mim. Vai precisar de uma boa comunicação para isso acontecer. Então eu entendi que a melhor forma de chegar nesse lugar de sucesso que eu almejava era chegar no maior número possível de pessoas para que elas conhecessem a minha mensagem e o meu conteúdo. Uma das barreiras, Micaela, é essa história da vergonha que as pessoas têm, a timidez e até alguns preconceitos, né? E quando se fala do digital, nós estamos no digital, né, Natinha? E escuta de tudo. E que, assim, vendedor de curso, vai vender curso e tal. E aí a gente busca separar muito bem isso aí. Todas as áreas têm o lado bom e o lado ruim. E quem olha por esse lado tem a mentalidade escassa, pequena, que fica aí, como você bem colocou, atolado naquela vidinha, né? E sejamos sinceros, saiu agora novos estudos falando que boa parte da população está gastando o salário com jogos de aposta. E aí, vamos lá. Essa pessoa que hoje está torrando o salário dela, da família dela, que podia estar colocando comida na mesa dela, que podia estar transformando a vida da família dela de alguma forma, está gastando esse dinheiro com jogo de aposta. É a mesma pessoa que vai para a internet ficar chamando os outros de vendedor de curso. Agora me fala, seu dinheiro é melhor utilizado de que forma? Com você investindo em conhecimento, com pessoas que chegaram onde você pode chegar, que transformam a sua mentalidade do jeito que você pode transformar, ou usando esse dinheiro para fundar a sua vida e da sua família. É isso que as pessoas não param para pensar, sabe? E assim, até nesse aspecto, quando a gente fala de jogos de aposta, jogos de azar, é utilizada a comunicação contra essas pessoas. Então, se você tivesse um mínimo de estudo de comunicação, você veria os gatilhos mentais que estão sendo usados com você para te convencer não, mas aposta não é tão ruim assim, a saber se algo é verdadeiro ou não. Então, porque hoje a comunicação ela não é incentivada nas escolas, ela não é incentivada nas universidades, por um simples fato, porque comunicação é poder. A partir do momento que você entende o que a pessoa está fazendo na comunicação dela para levar você a uma decisão de compra ou te influenciar de alguma forma, você tem o poder na sua mão de tomar aquela decisão não pelo emocional, mas sim pelo consciente e pelo racional. Isso. Então eu não tomo mais aquela atitude baseada na emoção de vi alguém ganhar no jogo do tigrinho, logo eu vou ganhar também. Você se afasta dessa emoção e você pensa, peraí, será que é realmente assim? Será que é desse jeito? Será que funciona dessa forma? Você se torna uma pessoa questionadora. E você aprende a questionar as pessoas que tentam te induzir a tomar alguma decisão. Então, por isso que hoje eu falo sem sombra de dúvidas. Comunicação é a maior arma que existe.
Concordo, inclusive nós temos crescido muito. A minha vida, Micala, é pautada na comunicação. Eu, desde criança, eu brincava de radialista. Que legal. Eu pegava as pautas que eram descartadas no lixo de uma rádio e eu levava para casa e brincava. Inclusive, minha mãe que conta isso muito bem, eu já imitando os radialistas da época na minha cidade. Então, a comunicação, eu tenho convicção disso também, que é a melhor coisa. E detalhe, para quem critica, usa até a própria comunicação para criticar. Eu ouvi esses dias uma líder religiosa, né? Um desses que a gente fica... E ela falando, criticando a internet, criticando o Instagram, e sai do Instagram, porque ali não sei o que e tal, e tal, e tal. E eu assistindo aquilo, eu disse, caramba, tu tá dizendo que sai, mas tu tá falando aqui. Então, assim, como é que você pede para os outros sair se você está usando a ferramenta? Tipo assim, que interesse existe em não querer que as pessoas participem? Se é ali onde é um canal de comunicação que a gente tem evoluído, crescido e avançado, né, também. Então, é nessa linha que a gente busca levar esse conhecimento. E aproveitando um pouco mais da Micala, da tua história, Micala, você, nesse caso, na tua trajetória, o TEDx, né, aquele momento lá, foi a virada de chave? Porque você ganhou esse campeonato, você participou, aliás. Como foi essa experiência? A minha virada de chave, na real, ela começou a acontecer em 2021. Certo. Quando a minha vida estava, assim, um caos completo. Eu não estava nem perto de onde eu queria chegar. Eu estava depressiva, ganhando mal com a minha autoestima, minha autoconfiança. E aí eu falei, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Então, se eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu tenho que olhar para quem tá fazendo certo. E nota, quem eu achava que estava fazendo certo eram as pessoas que eu criticava. Porque hoje em dia, eu nem me estresso mais com quem me critica na internet, porque eu já fui essa pessoa. Tá. Eu já fui a pessoa que eu critiquei muito as pessoas na internet também. Caramba! E tá tudo certo, a gente evolui, a gente muda, graças a Deus. O pior defeito do ser humano é achar que as pessoas nascem e morrem da mesma forma que elas vieram à Terra. Isso é impossível. Dê às pessoas a chance delas mudar, nem que seja mudar bem longe de você, mas amém. Que elas mudem. Tá. E aí eu comecei a estudar mais sobre mentalidade, sobre mudar a minha autoimagem. Nisso o Giovanni começou a empreender e eu sempre ajudava ele ali nos bastidores. Ajudava não, né? Eu trabalhava com ele nos bastidores. Boa. Então eu cuidava das redes sociais dele, que eu sempre gostei muito de estratégia de rede social, ajudava ele nos lançamentos dele, via ele fazendo live para 0 pessoas, via as coisas dando errado e a gente continuando, lutando ali. Só que eu não considerava que o que eu estava fazendo com ele era um trabalho. Por quê? Porque a gente tende a normalizar e diminuir algumas coisas quando a gente faz para os nossos parceiros. E aí a gente sempre fala assim, eu tô ajudando. Ajudando. Cuidar da casa, amor, não é ajuda. Cuidar do seu marido, amor, não é ajuda. Você tá exercendo um papel importante na vida dele. Que bom. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. E a gente tem que saber diferenciar essas duas partes. E aí eu ajudava, eu trabalhava muito com o Giovanni ali. Detalhe, viu, gente? O Giovanni, eu já um play importantíssimo na internet. É o professor, é o cara que tem, assim, um respeito muito grande, inclusive nós, eu sigo ele. E para quem não conhece, Micala é a noiva do Giovanni. Um abraço para você, Não Giovanni. conheci Giovanni, gente, quando o Giovanni já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Quase 2 milhões hoje, né? Sinto muito informar para vocês, mas quando eu conheci Giovanni Begossi, Giovanni tinha um perfil fechado no Instagram. Caramba. Giovanni odiava produzir Então você conteúdo. que tá achando que ela tá dando golpe, vem cá, eu pensei que você tava dando golpe, Micala. Ah, tem gente que acha. Eu falo, gente, eu conheci agora que ele é famoso. Giovanni tinha perfil fechado, nem produzir conteúdo o Giovanni queria me dar. Caramba, pronto. Que nota importante. E aí, ele começou a empreender e ele me incentivava muito. Só que aí eu vou dar uma dica aqui pros maridos. Quanto mais ele me incentivava, mais eu sentia ódio da cara dele. E mais eu falava, não quero. Não quero empreender. Não quero. Não acredito. Juro. Sabe por quê? Porque mulher é um bichinho que quanto mais tu manda ela fazer alguma coisa, mas ela não vai querer fazer porque mulher não gosta de ser mandada. Meu amor, não cresça no digital. Meu amor, fique como está. Não evolua. Não é que é falta de incentivo, óbvio. Brincando. Tem que incentivar. Mas você também tem que perceber como cada pessoa funciona. Da pessoa, né? Eu respeito Exato. muito isso. E aí, no começo, ele me pressionava. Eu me sentia muito pressionada. Eu falava, eu não quero empreender, eu não quero. Aceita! Que negócio de Eu quero
ganhar 1.000. Tá bom, 1.000. Me dá minha carteira assinada. Eu quero dar de ônibus, Estabilidade. Oh, meu Deus. E aí ele ficava maluco comigo. Coitado, hoje em dia eu falo, ai, amém, né? Que Deus muda as pessoas. E aí eu comecei a, o quê? Entender que eu queria continuar ali e eu queria ver até onde ia. Então eu ajudava muito ele em tudo que eu podia para que ele pudesse crescer também. E aí quando o Giovanni cresceu da primeira vez, que foi em dezembro de 2021, isso virou uma chave para mim. Porque eu vi resultado. E ver resultados de pessoas que você não conhece é uma coisa. Agora, você ver resultado de quem convive com você e você viu essa pessoa saindo do zero, é outra completamente diferente. É verdade. E aí, quando eu vi o Giovanni saindo do absoluto zero e conquistando ali, junto com a minha ajuda, aquelas coisas, eu falei assim, caramba, se eu ajudei ele a conquistar essas coisas, eu também consigo. Sim. Eu também tenho essa capacidade. Eu também sou campeã, eu já era campeã de oratória, eu já era a primeira mulher brasileira a ganhar um torneio na modalidade de oratória e debate, eu já tinha milhares de premiações, tanto aqui no Brasil quanto em países como Madrid, Equador. Eu já tinha sido convidada pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos, para fazer um torneio para eles em português. Então eu já tinha um baita de um currículo, só que eu não enxergava. Eu não Olha só. enxergava. Quanta gente não se enxerga, né? O potencial desse. E pior, eu comecei uma comparação muito forte com o Giovanni. Por quê? Porque quando eu vi ele começando a empreender e eu me vi naquele lugar, eu falei, caramba, eu quero empreender com comunicação. Só que o Giovanni já faz isso. E aí? E agora? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Isso começou a me causar mais dúvida, porque é o que eu falo. Eu não tenho problema nenhum com concorrente, gente. Pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu aprendi bem em Dubai, foi seus concorrentes te fazem crescer. Sem concorrente, você não tem competitividade. Você não cresce. Você fica na mesma. Ai, não me importo com o meu concorrente. Mentira. Ai, mentira. Tem razão, Ter um isso concorrente mesmo. é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. Porque é por causa dessa pessoa que você vai enxergar um patamar a mais que você vai alcançar, que às vezes agora você não consiga, que você não consiga enxergar que você consegue. E aí eu falei assim, cara, eu vou virar concorrente do meu namorado. Caraca! Gente do céu, como é que vai ser isso? E aí eu falei assim, quer saber de uma? Eu vou conversar com Deus. Amor, você é seu concorrente. O que você acha? Não falei, acredito. Falei, vou conversar Quando você com disse Deus. ao Giovanni, como foi que ele reagiu? Na real, a gente sempre conversava sobre isso. Ele sabia desse meu processo de não saber sobre o que eu queria falar. E pra minha psicóloga, por exemplo, era muito óbvio que eu queria falar de comunicação. Mas para as pessoas ao meu redor, não era, porque eu vivia nessa comparação. Então, hoje, eu sempre falo para as minhas alunas, abre uma caixinha e pergunta pro seu público. Cara, não faz isso. Né? Não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Porque o seu público vai falar de você o que ele enxerga de você. E o que ele enxerga de você é o que você mostra. Sim. Então, nem sempre as pessoas vão ter consciência do que você é e do que você faz. Então, eu fui perguntar pra quem? Pra quem me criou. Quem me fez? Deus. Falei, Deus, você resolva isso, então. Aí, orei, tive uma oração e falei assim, Deus, o negócio é o seguinte. Eu quero trabalhar com comunicação, mas eu não sei se é isso que eu devo. Então, eu vou falar aqui, ó, sincerona com você. Sou lerda, não sou inteligente, tá? Preciso que o Senhor me dê uma resposta clara como essa água aqui, ó. Tá vendo que dá pra ver o outro lado dela clarinha igual essa água. Se não tiver clara igual essa água, Deus, eu não vou entender. Nem adianta mandar, que eu não vou entender. E aí falei isso com Deus e fui dormir e falei, agora eu tenho que ficar atenta aos sinais. Porque a gente tem a péssima mania de falar que Deus não nos responde quando nós somos os culpados por não enxergar as respostas dele. É verdade. E aí, eu juro pra vocês, cara, passou dias assim. Dias, foi muito rápido. Passou dias e uma pessoa, eu não produzia conteúdo. Meu Instagram não estava arrumado. Eu tava pensando em pedir demissão do meu emprego. Isso era dezembro de 2021. Uma pessoa mandou mensagem assim pra mim no meu perfil. Oi, Micarla, tudo bem? Meu nome é fulana de tal. Eu tenho uma ONG para mulheres com câncer e eu queria saber se você dá aula de comunicação e oratória para mulheres. Caramba! Aí eu falei, mais claro que isso, impossível. Impossível. Amém, Deus. Preservarei a minha vida em obediência. Então, Que desde bênção. aquela resposta de Deus, eu
comecei com algo e eu pretendo terminar a minha vida, a não ser que Deus me mande ir por outro caminho, muito bem. fazendo isso, que é ensinar comunicação para mulheres. Só A que curiosidade, você foi dar aula para essa ONG? eu fui, ela virou minha aluna, foi a minha primeira aluna de mentoria individual, inclusive. Que bênção. E foi tão abençoado porque eu já comecei dando aula para alguém que tinha um propósito muito forte de mulheres com câncer de mama, sabe? E isso me tocou muito porque ali já eu consegui entender o poder que a minha mensagem tinha de transformar a vida dessas pessoas. Só que ali eu entendi também o que Deus ele é capaz de fazer na nossa vida, de mudar esse cenário. Porque eu já tinha aquele currículo. Eu já era campeã de oratória. Caramba. Eu já tinha um currículo imenso com comunicação em oratória. Eu já tinha feito diversos cursos. Eu estudo comunicação em oratória desde que eu nasci. Meus pais, Caramba. apesar de não terem terminado a escola, eles sempre incentivaram a minha comunicação, a argumentação, uso do microfone, pausa, adequação. Sempre estudei isso desde muito nova. E aí, eu não tinha a habilidade de enxergar aquilo em mim. Então, eu precisei me ver aos olhos de Deus. Eu precisei me ver como Deus me via para eu enxergar o meu propósito. E hoje muita gente não enxerga o próprio propósito, não enxerga do que é capaz e onde pode chegar, porque você continua querendo se enxergar pelos olhos de humanos. Você quer se enxergar por aquela pessoa que quando você era criança disse que você era tímida. Você quer se enxergar por aquele seu amigo que não gostava de você e falou que você era incapaz. Você quer se enxergar pela ótica das pessoas que te detestam. Só que o que Deus diz ao seu respeito, o que Ele acha de você, você não tem nem que perguntar para Ele. Você quer descobrir o que Deus acha sobre você? Abra a Bíblia, que você vai saber. Deus, Ele já deixou escrito o que Ele acha da gente. Então, o que eu precisei foi mudar a ótica e parar de me olhar com os olhos das pessoas que me odiavam e começar a me olhar com os olhos da única pessoa que me amou de verdade. Deus. Exato. Deus. E detalhe que ele deu a nós uma prerrogativa, né, assim, exclusiva, imagem e semelhança dele. Então, se a gente tiver com quem se comparar, recomendado por ele é se comparar com ele. Imagina só, e o ser humano, né, boa parte deles, entra num estado de deteriorização tão grande, né, que se afasta ao ponto de nem se comparar com imagem e semelhança e ainda mais ficar a refém do que os outros acham. E hoje, muitas pessoas, vou ser sincera, não são tímidas. Elas não são tímidas, elas não são introvertidas. Elas só acreditaram que elas são. Caramba, pior que é mesmo. O que é? Você ouve tanto ao longo da sua vida que você é tímido, introvertido, as pessoas mandando você ficar quieta, mandando você calar a boca, não dando vazão às suas ideias, não validando o que você diz. Você passa tantos anos em relacionamentos em que você não se sente ouvida, que aí você começa a reproduzir que você é uma pessoa ao qual você não foi feita dessa forma. Eu sou essa pessoa. Eu fui criada num ambiente onde eu não era validada, onde eu fui muito criticada. Eu tive um relacionamento anterior que eu não tinha, que eu era tratada com total desprezo. E eu, Carla, sempre fui uma pessoa muito tímida, tá? Sempre fui muito tímida, sempre fui muito... Na faculdade, no colégio, eu nunca apresentava trabalhos. Eu fazia de tudo, menos ir à frente apresentar o trabalho. Eu lembro que tinha feira de ciências, onde tinha aquela equipe e você tinha que participar, senão você não tinha nota. E eu lembro que eu ficava com a menor fala. Eu tremia tanto naquela hora que eu tinha que apresentar e eu fui me validando, né? Me invalidando, né, na verdade. Sim. Como uma pessoa, até que chegou um ponto que, como Jaelson entrou no digital, ele entrou no digital e não sabia o que queria, Carla. Ele simplesmente montou um escritório, comprou uma mesa, comprou uns microfones, uma câmera, e daqui a pouco ele disse, eita, vou montar aqui um podcast. Vou gravar o primeiro podcast. E eu só acompanhando ao lado dele, né, como sempre. E aí, ele me chamou para participar com ele do primeiro podcast. Eu fiz, eu? Assim mesmo. Quem vai querer me ouvir? E a gente vai falar sobre o quê, Jaelson? Aí ele falou sobre os inconformados. Eu dei um tema exatamente que reflete a cabeça ou as pessoas que estão inconformadas com a vida que leva, mas não é revoltado. E que querem mudar. Agora, só um minuto. 15 anos antes, 16 anos antes, eu tinha encontrado ele.
E ele foi uma pessoa que começou a me validar. Ele via em mim uma pessoa que eu não me enxergava. Então, começou o meu processo 16 anos atrás, tá? Antes dessa gravação de podcast. E aí eu já fui, porque tudo é um processo, né? Tudo é uma jornada. E eu já fui, eita, eu não sou... Não, ela descobriu exatamente aquilo que você falou. Eita. Ela tem todo o potencial, ela fala bem, é inteligente, é carismática, ela tem natural dela, só que ela não exercitava isso. Até o momento que ela teve... E essa primeira gravação, viu? Aí a gente, quem vai chamar para gravar com a gente? Eu digo, quem vai querer vir gravar com a gente, Jaelson? Na época podia ser a Micarla e o Giovanni, né? Aí, resumindo, a gente chamou um casal de amigos que foram com a gente gravou esse primeiro podcast. Excelente. Micarla, eu fiquei tão nervosa. Olha, eu sei que eu tremia. Doía do meu fio de cabelo ao meu dedo do pé. Resumindo, gravamos, né? Gravamos o primeiro episódio. Aí, no segundo, bem aleatório, eu vou gravar o meu segundo, quer ir? Agora, eu sou uma pessoa assim. Se a oportunidade chega para mim, eu não deixo ela escapar, entendeu? Eu me preparo e vou. Aí, esse segundo foi na época da Covid, uma médica que era amiga. Eu digo, oxe, eu vou, ele tá me chamando, eu vou. Muito bom. E logo em seguida ele fez, você precisa montar o seu podcast de engenharia. Eu digo, eu montar meu podcast? Papo de engenharia. Ele foi, montou a marca e disse, eu vou gravar com você. Aí Os primeiros. sentava eu e ele com meus convidados. Nisso a gente gravou, acho que uns 20 episódios. Aí paramos. Aí agora eu voltei, já gravei uns 10 episódios sozinhas. E agora eu disse, Jaelson, olha, eu quero eu sozinha. E agora, depois de você estar de frente com a Micarla, pronto. Agora, uma mentorada. Agora é só pra cima. Só pra cima, não é? E ela tem essa capacidade, mas como todos têm, não sabe, ou pelo menos não exercitam, né? Mas é exatamente isso que você falou. Quando a gente bate tanto na ideia de que o ambiente ele é muito importante, muita gente reclama. Ah, mas eu vou parar de andar com aquele meu amigo. Ah, mas eu vou parar de fazer isso, fazer aquilo. Às vezes, essa sua necessidade tão grande de permanecer naquele local é porque você sabe que se você sair dele, você vai passar por um processo de crescimento. E o processo de crescimento não é um processo confortável. Não, você tem que lidar com coisas que você não lidava antes. Você vai ter que lidar com o julgamento das pessoas que não andam mais com você. Você vai ter que lidar com o julgamento de dar errado. De as coisas não saírem como você planejou. Isso. De você entender que você não precisa da validação de ninguém, mas ao mesmo tempo ficar chateado com a falta de validação que as pessoas vão ter com você. E você tem que encarar que amém. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tive esse processo de virada de chave foi me afastar de todo mundo. Porque eu tive que ter, assim, muito emocional para entender que o ambiente que eu estava não era mais um ambiente para mim. E, às vezes, você não vai ter essa resposta de ninguém. Não é ninguém que vai te expulsar de um grupinho em que tá todo mundo na merda e todo mundo fala mal de todo mundo. Alguém vai ter que se levantar e vai ter que se retirar. Então, se retire, saia desse lugar, saia desse ambiente. Pare de querer agradar essas pessoas a todo custo. Porque o pior veneno que a gente pode tomar é o veneno que a gente dá na mão das pessoas que convivem com a gente. Caramba. Então, quando você tem um amigo que ele fala mal de você, ele fica te colocando para baixo, pessoas ali que estão ao seu redor, que mais te colocam para baixo do que te incentivam. Às vezes a própria família, né? Exato. Família, amigos, relacionamento que estão ao seu redor, te colocam para baixo. Quem tá dando veneno na mão deles é você. Então, você tá dando veneno na mão dessa pessoa e falando pra ela, pode colocar aí na minha boca que eu vou tomar. É você que tá colocando isso. Então, você quer tirar o poder de alguém na sua vida, retire essa pessoa da sua vida. Simples assim. Muito bom. O teu trabalho vem dando certo, vai tendo novos acessos, você fica... A vaidade, o sucesso, há quem diga que suba pra cabeça. Micarla, isso já tivesse essa tentação? Comigo, não. Porque as pessoas sempre me fizeram uma pergunta esses dias no meio de uma aula que me fez pensar bastante. A pessoa falou assim, quem hoje é a referência a qual você pede
conselhos para você continuar alcançando novos lugares e você continuar chegando em patamares que, às vezes, gente que está há muito mais tempo que você não consegue chegar. E aí eu falei assim para a pessoa, o problema é que boa parte das pessoas hoje que empreendem, elas passam muito tempo se perguntando como é que elas fazem para se conectar com as pessoas mais famosas e mais conhecidas. Eu perco meu tempo perguntando para Deus, eu invisto meu tempo perguntando para Deus se eu devo me conectar com essas pessoas. Porque, para mim, você pode ter 30 milhões de seguidores. Se Deus falar para mim que não é para você entrar no meu caminho, que é para meter o meu pé de você, meu amor, não me interessa. Você pode ter a melhor das intenções. Você pode ter a melhor das propostas. Não me cabe, eu não quero. Então, eu acho que um ponto muito grande, tanto para eu manter a minha humildade, quanto para permanecer com a cabeça no lugar, foi eu sempre entender que as pessoas que têm mais sucesso que eu, elas são iguais a mim. Fim. E a pessoa mais importante do mundo, eu tenho acesso direto a ela. Então, não é você com 30 milhões de seguidores que vai se fazer inacessível a mim. Perfeito. A pessoa mais importante do universo, meu amor, eu converso com ele a qualquer momento. Se eu quiser parar, sair aqui agora e ir lá falar com ele, ele vai me atender. Se eu quiser conversar com ele durante 1 hora, ele vai ficar 1 hora comigo. Se eu quiser ficar 5 horas, ele vai ficar 5 horas comigo. Então, eu não me deslumbro porque eu não coloco ninguém acima de Deus. Muito bom. Então, você pode ter o faturamento que você quiser, você pode ter o número de seguidores que você quiser, você pode ter o resultado que você quiser, o título que você quiser. Deus continua no lugar de Deus e você continua no lugar de humano. Fim. É muito fato isso, e eu tenho esse comportamento também, Micarla. Então, eu tenho uma oração que todo dia, até eu escrevo num caderninho. Eu gosto muito de escrever. Micarla então, eu tenho um caderninho de gratidão, onde nele eu coloco, assim, tudo que eu tenho de gratidão. Por Deus cuidar de mim, por Deus me orientar, me livrar. E nesse caderno está que Deus não faça com que se aproxime da gente, da minha vida, da vida do meu marido, dos meus filhos, qualquer pessoa ou negócio que venha afastar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E é muito interessante que isso acontece. Seja com os funcionários, com os convidados, com negócios. Às vezes tem um negócio que, às vezes, a Gelson se encanta e esfria na mesma hora. Então, assim, a gente entende como total livramento. Uma pergunta que eu queria fazer para você, a gente realmente em comunhão com Deus, a gente com o Espírito firmado na rocha, né, que é Jesus, a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue se posicionar melhor na nossa vida, Micarla? Acho que com toda certeza, e a comunicação, para mim, ela começou na minha vida porque meus pais eram bem religiosos. Então, o primeiro livro que eu li na vida foi a Bíblia, não foi outro. O primeiro livro que eu tive contato na minha vida foi a Bíblia. E aí, hoje, o pessoal fala, ai, me dá uma recomendação de livro. Começa pela Bíblia, talvez. Ai, Micarla, mas a Bíblia é muito difícil de ler. Vai lá em Provérbios, lê 1 por dia, durante 30 dias. Acabou. Só para você ter essa experiência e você tomar as suas próprias decisões. Mas eu acho que é uma experiência que todo mundo precisa ter. Eu já li a Bíblia inteira diversas vezes, continuo lendo todos os dias. E toda vez que eu leio é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Nunca é a mesma coisa, nunca é igual. E aí, com relação a isso, para mim é muito claro, só que eu também gosto de me colocar num papel de explicar para as pessoas que eu não sou perfeita. Sim, e que até a minha relação com Deus é uma relação que eu, Micarla, tenho construído. E é muito interessante porque eu sempre falei de Deus, independentemente. Eu ensino comunicação, mas desde que eu comecei a empreender, eu sempre falei de Deus. Só que ano passado, no final do ano, Deus me mostrou que eu não podia falar dele. E isso me incomodou muito, porque eu falei assim, ué, como assim eu não posso falar de Deus? O que aconteceu? E o incômodo foi que eu estava falando que eu tinha um relacionamento com alguém que eu não tinha. Então, era a mesma coisa que eu chegar e falar, nós somos melhores amigos. Mas a gente não é, eu não ligo pra você, eu não converso com você, eu não tenho o seu telefone. Eu falar que eu te conheço é uma coisa, eu ter um relacionamento com você é outra completamente diferente. E aí Deus, ele me chamou para um papel de um relacionamento com ele, onde ele queria o meu tempo, ele queria a minha devoção, ele queria eu conversando com ele diariamente. E foi a época mais difícil de toda a minha vida.
Porque eu ficava me questionando, como é que eu faço isso? Eu achei que eu tinha um relacionamento com você, como assim eu não tenho? E quanto mais eu entrei nesse processo de descoberta, mais eu vi que eu realmente não tinha. Eu tinha perdido o relacionamento que a Micarla criança tinha com Deus. A Micarla adulta não tinha mais. Eu realmente não tinha mais um relacionamento com Deus. Ele era um colega que eu falava que era um amigo. E quando eu fui colocada nesse papel de criar um relacionamento com ele, muita porta se fechou. Muito julgamento veio. Muita gente começou a me julgar. Muita gente começou a falar, mas vai falar de Deus no meio de uma palestra? Que desnecessário. Mas quer se aproveitar. Que essa menina falando de Deus agora, tudo isso. E aí foi quando eu comecei a entender que o que aconteceu lá atrás, de Deus ele ter salvo a minha vida 3 vezes, quando eu tentei tirar a minha vida 3 vezes e ainda assim ele ter salvo a minha vida, isso aconteceu porque ele queria que eu falasse sobre isso. Ele queria que eu mostrasse para as pessoas que ele ainda é um Deus de milagres, que ele ainda opera milagres, que ele ainda muda cenários, que ele ainda muda vidas, pessoas e situações. Só que, qual é a parte mais difícil? A gente quer lidar com as portas abertas e a gente não quer lidar com as portas fechadas. Então é muito legal, muito bonito quando a gente faz essa oração que eu fiz também no mês passado. Ela é a mais ousada da vida, que é falar: Deus, fecha a porta. Não é pedir para abrir porta, não. É falar: Deus, fecha a porta. Deus, fecha todas as portas, tá? Todo lugar que é para eu não estar, fecha. Toda pessoa que tá trabalhando comigo hoje, que não é para trabalhar, pode pedir para pedir demissão. Tudo que você não quiser que eu faça vai ser fechado agora nesse momento. Enfim, é muito fácil a gente pedir por isso. Agora, o duro é quando começa tudo dar errado. E a gente continua ali. E você não culpar a Deus. Você não ficar questionando o porquê está dando errado. É você falar, caramba, é você aceitar e confiar. Então, assim, quando eu comecei a empreender, minha vida começou a mudar, isso não significou ausência de problemas. A minha vida ela não ficou mais fácil porque agora eu ganhava mais dinheiro. Não, pelo contrário, eu comecei a ter mais responsabilidade. Hoje eu tenho diversos funcionários que eles e a família deles dependem do meu negócio. Dependem de eu estar bem, dependem de eu estar com a cabeça no lugar. Só que quando eu entendi que a única forma de o meu negócio prosperar verdadeiramente não era me Carla estando bem. Era a Micarla colocando Deus dentro desse negócio e obedecendo. Porque obedecer não viralizei. Tá tudo certo, Deus. Não é pra viralizar. Tá. Não fiz 1 milhão. Tá tudo certo, Deus. Não é. Mas eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito. E a única diferença é, eu não vou fixar os meus olhos no que eu queria pra mim. Eu vou fazer os meus pedidos, entregar para Deus e confiar que Ele sabe a melhor hora de me entregar aquilo. E tá tudo certo. Então, você falou uma coisa muito legal. Tipo, o Giovanni hoje tem quase aí 2 milhões de seguidores só no Instagram. Fora todas as redes sociais, que aí já acaba quase dando 5 milhões em todas as redes sociais. Há quem diga, faz um collab. E aí tem gente que pensa assim, nossa, Micarla. E aí você se compara com ele com relação ao número de seguidores? Boa. Não, de jeito nenhum. Primeiro porque eu construí tudo aquilo junto com ele, pra ele, e me faz muito feliz que ele alcance cada vez mais pessoas, porque eu sei da transformação que ele gera. Mas eu sei que o meu pai guarda o melhor pra mim ao meu momento. Eu não tenho pressa. Que bênção. Se eu ganhar 1 milhão de seguidores hoje, ou daqui a 5 anos, não faz diferença pra mim. O que faz diferença pra mim é que Deus me entregue a vida dessas pessoas na hora que ele achar que eu estou pronta para lidar com a vida delas. Porque de que adianta, às vezes, você viralizar? Você quer porque quer viralizar? Quer porque quer ter milhões de seguidores? Milhares de pessoas ali? Pra quê? Você vai falar o quê pra elas? Você dá conta dessa quantidade de gente? Você vai fazer o quê com isso? Você vai ser responsável? Você não vai deixar isso subir sua cabeça? Você vai se manter em humildade? Você vai se manter em obediência? Você vai continuar fazendo o que precisa ser feito pra transformar a vida dessas pessoas? Quanta gente viraliza e entra em depressão? Some? Sim, muita. Então, pra mim, hoje em dia não conquistei ainda, mas eu já sei dentro do meu coração que tem uma data determinada pra isso acontecer. Que bênção. E eu não me estresso com isso, porque o que é meu
É seu. Que bênção. Micarla, o digital hoje tem esse papel tão importante e você sabe muito bem disso, mas também tem muita gente fazendo, assim, é uma terra meia... Isso gera um certo receio, um certo medo e muitas críticas até. Meu papel na terra também é destravar vidas, tanto para entrar no digital como para ter uma mentalidade próspera e uma mentalidade que se aproxima de Deus também. E fico incomodado, às vezes, com tanta crítica, no sentido de tem tantos fazendo o mal, ou pelo menos o que não serve, e crescendo tanto. E aí a gente não vai citar nomes aqui, dispensa isso, mas a gente sabe que tem nomes aí que tem milhões de seguidores, e o que está fazendo? Como é que você enxerga isso? Você, como uma estudiosa do assunto, aliás, você vive isso, né? Você está nesse meio. E como é que você enxerga isso? De duas formas. A gente tem que ser muito ponderado quando a gente fala... existem pessoas ruins atingindo boas coisas. Primeiro, depende do que para você é ruim. Isso eu não estou falando para você, que eu tenho certeza sobre o que você está falando. Perfeito. Mas, às vezes, algumas pessoas usam isso como desculpa para se travar e não fazer o que precisa ser feito. Então, tome conta de você e do que você tem para falar na vida das pessoas. Boa. O que os outros assim. estão fazendo de errado é culpa sua. Porque se você estivesse no seu celular falando e fazendo diferente, talvez as pessoas estivessem seguindo você e não quem está errado. O silêncio dos ruins. Exato. Então, a gente primeiro tem que separar isso. Nem todo mundo está fazendo algo errado. Às vezes a pessoa está fazendo algo certo e ela só está tendo um resultado pelo que ela está fazendo. E às vezes a gente está com inveja no nosso coração. Então, a gente tem que Gostei. retirar essa inveja do nosso coração e falar para Deus: Deus, eu não amaldiçoo. Eu quero saber como eu faço para ter essa bênção que essa pessoa está tendo também. Mas existem casos que sim, nós sabemos que as pessoas estão fazendo coisas erradas, estão lá enganando os outros e mesmo assim elas continuam aos nossos olhos tendo mais resultado. Por que isso acontece? Primeira coisa que a gente tem que fazer: aceitação radical. O mundo é injusto. Fim. Boa. Então, você tem que aceitar que o mundo é injusto. Acabou. Você ficar se martirizando pelo que o outro está fazendo, ou passar boa parte da sua vida esperando que outra pessoa se ferre para que você comece a ter resultados, deixa eu te contar uma coisa: não vai rolar. Não vai funcionar. Então, quando eu falo que lá atrás eu vivia muito no passado e pouco no presente, é porque eu era esse tipo de pessoa que eu achava que quem tinha errado comigo tinha que se ferrar. Só que eu era hipócrita, porque eu também tinha errado com um monte de gente. Então, quer dizer que agora eu não posso ter prosperidade financeira nesse momento da minha vida, porque no passado eu não tinha maturidade e eu fui imatura com algumas pessoas? Quer dizer que agora eu não posso desfrutar disso, porque lá atrás eu errei? Então, Jesus não veio pra nada, né? Sim. A capacidade de recuperar e... Exato. Não. Então, Jesus veio pra Terra pra quê? Se eu tenho que ser punida o resto da minha vida por todo e qualquer erro que eu faço. Gostei. Só que você tem que colocar na sua mente o quê? Eu perdoo cada pessoa que errou comigo. E eu perdoo tanto a ponto de usar toda a raiva e ódio que eu tenho por elas em mim. Para me tornar uma pessoa melhor. Para conseguir o que eu sei que eu sou capaz de conseguir. Então, a primeira ótica é essa. Use o ódio que você tem de quem está fazendo de errado para você fazer as coisas diferentes. Perfeito. E não para ficar falando, só dá certo com quem faz errado. Comigo, esse né? discurso é... A vida é injusta, lide com isso, vá, levante e faça o que você tem que fazer. Boa. Se a vida não fosse injusta, não tinha guerra, não tinha morte, não tinha assassinato. A vida é injusta. Algumas coisas injustas vão acontecer. É verdade. E a segunda perspectiva é: o que é sucesso para você? Porque é o que eu falo, eu sempre falo para as pessoas: gente, para de ouvir música que te coloca para baixo. Para de ouvir música que fica falando que você é corna, que você é ridícula, que você é feia, que você trai todo mundo. Para de ouvir essas porcarias. Vai lá, me manda música no privado, eu vou te mandar. Playlist, cara, tem gente que começou a escutar essa playlist, viralizou no Instagram, começou a vender você mais. sabe que ela tem uma playlist, né? Tem razão, ela tem. Melhor playlist do Brasil, mais de 50 mil ouvintes só. Caramba! No Spotify. Olha só, você que está assistindo, se você não tiver aí uma playlist digna, só mandar. segue meu amigo Carlos. Só mandar a música lá. E aí, muita gente me faz esse questionamento. Mas e o cantor que tá cantando essa música e tem muito dinheiro? Que aí é a questão do injusto ou não injusto, do sucesso ou não sucesso. E aí a pergunta eu devolvo é: o que é sucesso pra você? Será que você consegue dormir no final do dia sabendo que você fez mal para as pessoas? O que você acha que você vai alcançar com isso no dia que Deus julgar a todos nós?
Eu não acho que eu sou nenhuma santa. Eu acho que eu vou ser julgada por bastante coisa. Mas essas coisas serão entre eu e Deus. Então, a gente tem a péssima mania de achar que dinheiro é métrica de sucesso. Sempre. Quando não é. Métrica de sucesso é o que Deus acha a seu respeito. Que bênção. É para onde Deus vai te levar quando ele vier à Terra. É o que ele pensa sobre você. Isso para mim é métrica de sucesso. Então, para mim, no final, só importa uma coisa. Eu saber que eu não estou envergonhando meus pais, que eu estou dando bons resultados para eles, estou mostrando que eu tenho uma boa vida, que eu sou uma boa pessoa, que eu não faço nada de errado, que eu faço tudo conforme a lei dos homens e a lei de Deus. Para mim, isso me dá paz. Poderia estar faturando muito mais se estivesse fazendo um monte de coisa errada? Poderia, mas o dinheiro que vem de forma suja, ele vai de forma suja e ele vai muito mais rápido do que ele chegou. Então, assim, a paz e a vida são duas coisas que não têm preço. E aí pra sim ninguém. é sucesso, né? Isso pra mim é sucesso. O que é que te tira do sério? E muita coisa. Injustiça. Injustiça principalmente. Mas acho que também ver mulheres numa posição que eu sei que elas poderiam estar muito melhor duvidando de si mesmas. Isso me tira completamente do sério. Por isso que aí é quando eu ligo Tropa de Elite. E aí eu venho Quais na são briga. os maiores desafios que as mulheres enfrentam quando elas são desafiadas assim com a comunicação? Ter a coragem de falar e ter a coragem de ser ouvida. Porque a boa parte das mulheres falam a mesma coisa que você falou aqui no começo do podcast. Quem vai querer me ouvir? Quem quer ouvir minha história? Quem vai querer sentar para conversar comigo? A gente desacredita tanto da gente mesmo que a gente perde a coragem de falar coisas simples, coisas que precisam ser ditas. E a única forma de você se manter imortal no mundo é você contando a sua história. Só que para você contar a sua história, você precisa ter a coragem de ouvir. E o que você vai ouvir nem sempre vai ser a melhor coisa. Que reflexão. Não vai ser sempre um elogio. As pessoas não vão validar sempre. Ninguém vai concordar 100% com você. Então, você não pode ter só coragem para falar. Você tem que ter coragem para ouvir também. Hoje, eu pago um preço bem alto para ter a quantidade de seguidores que eu tenho nas redes sociais. E o preço que eu pago é gente me xingando, é gente falando besteira, é gente me atacando. Mas, ao mesmo tempo, eu também recebo a recompensa de ter pessoas que mudaram de vida, transformaram a vida da sua família e a delas, que finalmente conseguem falar, que finalmente encontraram a confiança. Então, no final do dia, eu escolho quem eu quero ouvir. Boa. Tá. Muito bom. Ô, Micarla, sábado eu vou fazer a primeira palestra para 300 pessoas Que orgulho. na área da engenharia, São né? Paulo. Aqui em São Paulo, vai ser sábado, um evento que vai ter do pessoal da patologia das construções, é um encontro nacional, vai vir gente do Brasil inteiro, então vai ter mais de 300 pessoas. E eu vou pegar o microfone e eu vou apresentar um estudo de caso que eu vivenciei lá em Maceió. Qual é a dica que você me dá, Carla, aqui ao vivo? As pessoas não querem saber seu conteúdo técnico. Elas querem conhecer você. Não tem nada mais chato e insuportável do que você estar numa palestra que você não sabe por quem essa palestra está sendo dada. O maior erro que as pessoas cometem hoje é subir em cima do palco e descer do palco sem ter contado sua história. Não estou falando que a palestra tem que ser só uma história, mas a palestra não pode acontecer sem uma história, porque senão não é uma palestra, é uma aula. E uma aula a gente assiste dentro de uma universidade. Então, a dica mais importante que eu posso dar é a conexão vai acontecer quando você une um conteúdo rico, útil e de qualidade com a sua história. As pessoas querem saber o que você passou para conseguir isso, qual foi a sua visão, o que você fez, quais foram os seus obstáculos, porque isso te aproxima verdadeiramente delas. Muito bom. Micarla, eu sou mentor e trago pessoas que estão do lado de lá para o lado de cá no digital. Eu tenho vários clientes, médicos, advogados, empresários, e uma das coisas que eu tenho escutado de algumas, e até foi de uma voz feminina, que disse assim, eu tenho vergonha da minha voz. É uma pessoa inteligentíssima, tem conteúdo, ela na área que atua tem bagagem, mas tem vergonha da voz, porque um dia ouviu alguém dizendo que a voz dela era feia. No teu caso, diante esse mentorado na tua frente, o que você diria?
A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escuta. É exatamente o que eu falei. Se você se deixa levar pela opinião das pessoas e você começar a produzir conteúdo na internet, você vai enlouquecer. Porque todo mundo sempre vai ter uma opinião muito respeitosa e muito legal a fazer a seu respeito. As pessoas sempre vão ter uma ótima dica do que você tem que melhorar na sua imagem, do que você tem que melhorar no seu corpo, do que você tem que mudar em você. E para nós, mulheres, isso é ainda mais pesado. Porque hoje, quando eu posto conteúdo, as pessoas se sentem muito mais tendenciosas a falar do meu cabelo, a falar da minha roupa, a falar da minha maquiagem, a falar se eu tenho que engordar, se eu tenho que emagrecer, se eu tô legal, se eu não tô, se eu tenho que fazer cirurgia, se eu não tenho. Então, se eu for dar voz a todo mundo, eu enlouqueço. Então, você tem que se perguntar, esse é realmente um problema que eu posso procurar uma ajuda profissional, deixar a minha voz mais aguda, mudar essa questão em mim, ou isso é algo que alguém me disse e a minha mente tomou como verdade? Porque se a gente parar para pensar, vamos lá, o melhor exercício para fazer é entre hoje no Instagram de qualquer pessoa que você admira muito e que é muito conhecida. As pessoas vão estar falando da aparência dessa pessoa em algum número, gênero e grau. Não tem para onde correr. Hoje a internet, ela deu essa falsa liberdade de que a gente pode falar de aparência física ou de características das pessoas sem a gente sofrer nenhuma represália por isso e sem a gente sentir a vergonha por estar fazendo algo que não deve ser feito porque não é educado, não é elegante. Então, o que eu posso fazer é reajustar a sua autoimagem a respeito de você mesmo, mas se for realmente um problema, se isso te incomoda, realmente te incomoda, então vamos procurar um profissional qualificado para a gente mudar isso em você. Só que não adianta também procurar um profissional para mudar algo se você não ajusta a sua comunicação interna. Por quê? Você vai lá, muda a sua voz, deixa a sua voz mais grave, você começa a gostar dela, outra pessoa vem e fala: mas eu gostava da sua voz antes, era melhor, sabe? Detalhe, eu imagino. Essa mentorada, ela já virou a chave, a mentalidade, e ela está hoje postando, está muito bem se posicionando muito bem, sinal de que a mentalidade e o nosso trabalho também surtiu efeito. Então, você tem que bem pensar, as pessoas gostam muito de falar, nunca escute crítica construtiva de quem não construiu nada, eu vou além. Não escuta também de quem já construiu, porque não é porque a pessoa construiu algo que ela é perfeita. Gostei. Então, você tem a sua própria régua das pessoas que são confiáveis e que deram motivos para serem vistas como confiáveis e que você levará a opinião delas em prática. Você que tem que ter essa lista. Você tem que saber quem é confiável ou não. Ah, mas a pessoa teve 100 milhões de faturamento. Mas eu não confio nela, então dane-se. Dane-se, Dane-se o que ela acha se a premissa só for essa, principalmente. Exatamente. Ô, Micaela, eu vi uma vez, você estava no Sócio lá com o Bruno e a Malu, e eu achei interessante, assisti aquele episódio todo, você e Giovana. E tem aquela parte da caneta, né, que você... Eu não vou fazer aqui agora, né, não vou repetir a cena, mas a pergunta só é uma. Para dicção, para quem tem, às vezes, essa dificuldade, de repente engole um S, ou então a palavra não sai completa e tal, essa dinâmica funciona? Nossa, a técnica da caneta, ela funciona demais, mas eu vou dar uma ainda melhor, que a gente acabou se perdendo durante o tempo com relação a ela, que é ler em voz alta. Você quer melhorar a sua dicção, de verdade, não só a sua dicção, mas a sua comunicação, comece a ler em voz alta. Pegue um livro de poema, poesia ou alguma história densa e comece a ler com entonação, como se você estivesse declamando o que está sendo lido. E, se possível, deixa até o seu telefone gravando e depois se ouça, se escute. Por quê? Porque quando você se escutar, você vai prestando atenção ali. Se você está com vício de linguagem, se você está dando pausa demais, se você não está trazendo tanta entonação assim para sua comunicação, se você está tendo uma voz mais persuasiva ou não. Então, a ótima técnica de dicção, para mim, que eu uso muito, é ler em voz alta. Acho que com rede social a gente perdeu o hábito. E quando a gente lê, a gente sempre está tentando ficar quietinho, num canto, sem perturbar ninguém.
Então, eu tiro momentos mesmo ali do meu dia a dia e começo a ler em voz alta como se eu estivesse declamando aquilo que está sendo lido. Detalhe, estamos lendo um livro Essencialismo. E Natinha... Eu gosto de ler em voz alta. E eu ficar ouvindo. Agora, Carla, quando eu estou gravando alguns reels para mim, o que é que eu percebo? Que às vezes eu fico meio que cantando, entendeu? E até assim, no final, eu não termino com a entonação legal. Aí eu te pergunto, eu fazendo curso com a Micarla, eu vou aprender todas essas técnicas? Com toda certeza. Se eu fosse a Micarla, já mandava o boleto para sua casa, entendeu? Para quem está nesse nível assim que eu estou já, que já grava algum conteúdo, que já estou Ela é blogueira. Aí eu recomendo você entrar na comunidade, que aí abre vaga nela só em agosto. Aí você entra na lista de espera. Por quê? Porque a comunidade é um espaço em que eu comecei a pensar assim, o que eu gostaria de encontrar se hoje eu quisesse melhorar a minha comunicação e que eu não tenho isso em nenhum outro espaço. Então, lá dentro, tem desafio de rios, tem desafio de live collab. Que massa! Tem desafio de várias coisas, onde elas ganham premiações e incentivos, inclusive quando elas batem. E isso é muito legal porque a gente volta para a ambiência, todo mundo ali está querendo melhorar a comunicação e a oratória, mas a gente volta também para um espaço de treino, onde você é incentivada não só a aprender mais, como a treinar também para a sua comunicação se tornar cada vez melhor. Então, para quem está um passo mais avançado, eu recomendo começar pela comunidade. Se não, comece pela comunicação poderosa. Nunca tive nada, comunicação poderosa, mas eu quero treinar. Quero ter um pouco mais de contato com a Micarla. Aí é a comunidade, mas aí é só em agosto. Aí tem que entrar na lista de espera. Que bom. Micarla, para os improváveis, no sentido assim, tem gente que a gente olha assim e visualmente acha que praticamente não chegaria a ter uma comunicação para contar a sua história, para estar nas redes sociais e tal. O que fazer? Baseado nisso, uma reflexão. Falar de 2 nomes aqui, extremamente conhecidos e independentes, não estou aqui partidarizando e nem tampouco achando se é bom ou se é ruim. Já sei até quem é. Será que ela sabe? Então, 2 nomes que chegaram no apogeu, assim, num nível elevadíssimo e que, caramba, né? Quando você vê Lula falando, né? Luiz Inácio Lula da Silva falando, né? Pelo amor de Deus, não vou fazer aqui. E o Bolsonaro você falando. Em casa fez. Foi, eu disse, vou perguntar a Micarla, mas eu não vou fazer a voz, né? Mas vai que se você está dando aula para os 2, assim, ou então refletindo de como chegaram ali. Caramba, que outros fatores podem existir para que alguém tão distante de uma realidade, de uma oratória, inclusive de conhecimento mesmo de português, gramática, do que for, e chegar a ter resultado como eles tiveram, independente do que seja, tiveram, que estão e não estão. O que pode acontecer com uma pessoa nesse nível para chegar onde chegou? O que a gente tem que entender hoje é que as pessoas elas não querem se conectar com o dicionário Aurélio e elas também não querem se conectar com um robô. E é onde a maior parte das pessoas vai lá e erra. Ninguém quer de você uma perfeição que não existe. Por que Lula e Bolsonaro são amados e odiados na mesma intensidade? Por que Lula e Bolsonaro, mesmo tendo educações completamente diferentes, conseguiram chegar à presidência? Por um único fato. Eles foram autênticos com o que eles acreditam. Quer você concorde, quer não. Ai, Carla, mas eu gosto mais do Lula. Ai, mas eu gosto mais do Bolsonaro. Não me interessa. Você se conectou com ele por ele ter sido corajoso de expor algo que para ele era importante, que para ele era inegociável. Então você vê, nenhum dos 2 se preocupou com sotaque. Nenhum dos 2 se preocupou com falar as palavras corretamente. Nenhum dos 2 se preocupou com gramática. Nenhum dos 2 se preocupou com um monte de coisa. Por quê? Porque a única forma de a gente fazer com que a nossa mensagem chegue no maior número possível de pessoas é você sendo claro e simples. Não tem como você falar difícil e você atingir todo mundo. É só a gente olhar para como o Brasil é hoje, gente. Então, uma coisa que eu sempre que eu bato muito em alunos que são médicos, por exemplo, você foi lá, você fez anos de universidade, você fez anos de residência, você tem um conhecimento extremamente privilegiado, que boa parte da população não tem acesso, que boa parte da população não consegue, nunca vai conseguir entender. E aí você quer ir para a rede social
e continuar deixando esse conhecimento inacessível? Ou você não quer nem ir para a rede social? Não faz sentido. Então, se hoje você, enquanto pessoa, tem como propósito transformar vidas por meio da sua profissão, seja ela qual for, você tem que se forçar a falar de modo simples. Você tem que pensar como é que eu chego nessa pessoa. Gente, vamos lá. Meu vídeo que mais viralizou é recomendando um filme. Talvez boa parte da população hoje não tenha consciência de que estudar comunicação é importante, mas todas elas assistem um filme, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recomendar um filme que, por meio do filme, ela entenda a importância de estudar comunicação. Só que aí, qual é o problema? As pessoas não querem fazer isso, porque elas pensam assim, isso é da dica, isso é da diquinha. Pra que eu vou ficar recomendando filme, música, livro, série? Isso não é conteúdo. Então, você não quer transformar todo mundo. Sim. Que as pessoas precisam ouvir, até muitas das vezes, o óbvio. Né? Não, 99,9% das vezes as pessoas precisam ouvir o óbvio. Eu hoje fiz uma postagem, eu estava no shopping, e aí eu fiz uma postagem de que muita gente não sabe que eu sou professor, que eu fui professor. Tenho 37 anos de carreira e durante esses 37, quase 10, eu dei aula. E eu fui e postei, inclusive a pergunta de um seguidor, né, querendo saber de que é que eu dei aula. Eu fui e falei lá que eu dei aula de T&D na disciplina de recursos humanos, gestão de projeto na disciplina no curso de gestão de engenharia da produção e marketing no curso de administração. E muita gente já vai chegando aqui a quase 1.000 visualizações, as pessoas sem saber. E aí, na minha mente, eu achava que as pessoas já sabiam, só que não sabem. Então, você tem que estar dizendo, é preciso que você tenha coragem e conte a sua historinha, não é isso? Exatamente. Então, a gente tem que entender que, para as pessoas entenderem também, eu não posso usar jargão técnico, eu não posso usar palavra difícil. Eu tenho que falar de forma simples e clara para que eu me torne compreensível. Então, eu tenho uma imagem diferente sobre o que todo mundo fala, né? De que tudo que você fala e a pessoa não entende é responsabilidade 100% sua. Talvez a responsabilidade seja só em você deixar a sua mensagem mais simples e mais compreensível. Ô, Micarla, alguma pessoa que começou um trabalho com você e se desenvolveu, que te chamou a atenção? Você poderia dividir aqui com a gente? Muitas. A que mais se destacou, assim? Tem uma que pra mim é a minha favorita. Vou me arrumar um problema. Corta a produção. Ela tem muitas. Todas são favoritas, mas no meu coração. Mas um case muito legal de sucesso da gente é a Natália Beauty. Porque quando a gente começou a estruturar as palestras dela, ela dava palestras, mas a gente pensou, o que a gente pode fazer para deixar as palestras delas cada vez mais criativas, que as pessoas olhem e falem, essa palestra tem tal qual a personalidade da própria Natália. Você vê a Natália, ela reforça o branding dela, você consegue estar na palestra dela e lembrar do local onde ela trabalha, porque uma coisa conecta a outra. E foi muito legal, porque a gente instituiu a questão de ela subir em cima do palco e arrancar o terno, e isso se tornou um sucesso. E aí ela acabou palestrando nos maiores palcos do Brasil durante esse último ano aí, e uma das coisas mais elogiadas sempre foi essa criatividade, esse sair fora da caixa, ela tirar o terno. E ela é uma exímia comunicadora, né? Então foi um trabalho muito... ela continua sendo nossa aluna, então continua sendo um trabalho muito legal ali de a gente conseguir perceber como a gente consegue dar voz à personalidade das pessoas em cima do palco. Muito bom. Estamos chegando à reta do nosso TheCast e estamos muito felizes. Você que ainda não se inscreveu, vai lá na Destravo TV, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Mas ainda queria conhecer um pouquinho da Micarla, né, Nata? Micarla, você tem TikTok e faz dancinha? Eu tenho TikTok, mas não faço dancinha ainda. Mas vai que um dia Deus manda, então a gente fica aberto. Não acho que ele vai mandar. Imagine Deus falando, Micarla, eu estou sentindo falta da sua dancinha no TikTok. Não acho que ele vai mandar, mas tenho, @MicarlaLins também. Boa. E é o que eu falo, produzo conteúdo em todas as redes sociais. Se você não gostar de mim, você vai ter que me bloquear em todas. Você vai sair de uma, vai entrar em outra, eu vou falar. Mas não gostar de você é meio difícil. Você precisa não ter... Então, além... A controvérsia. A controvérsia. Eu brinco que quem gosta de mim,
gosta. E quem não gosta também não quer me ver pintada de ouro, que é tudo certo. Bom, as mulheres pernambucanas, assim, elas são bravas. Então, assim, se pisar no pé... Só com injustiça, né? As arretadas. Além de tanto trabalhar e falar de comunicação, o teu hobby é a tua vida, assim. O que é que tu podia revelar pra gente? O que é que tu gosta de fazer? Cara, meu Deus, que pergunta difícil. Eu trabalho o dia todo. Não, você não é workaholic, não é possível. Sou muito Não, mas workaholic. você faz algum esporte? De domingo a domingo. Cara, eu sou muito workaholic. Eu vivo conversando, eu vivo me voltando para esse lugar, porque eu acho que é muito importante a gente voltar para esse lugar de autoconhecimento e não transformar tudo num trabalho. Mas, ao mesmo tempo, para a gente que trabalha com a internet, é muito difícil desvencilhar o que é, de fato, a sua vida em um momento para você e o que é trabalho, porque senão tudo acaba virando trabalho. Porque as pessoas, elas querem acompanhar tudo, apesar de eu falar sobre comunicação. Mas eu amo ir para academia, eu gosto muito como saúde mental. Não adianta querer ficar olhando pro meu físico para ver se, meu Deus, ela malha. Não, eu gosto de ir para academia por saúde mental, eu gosto muito de ir para academia. Eu gosto muito de dançar, então eu faço balé às vezes, para distrair a minha cabeça. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de cozinhar para as pessoas que eu amo. É que massa! Das minhas linguagens do Olha, amor. Micarla, eu vou lhe dizer, eu achava que você podia fazer tudo, agora cozinhar não tem cara não. E cozinho bem, viu? Cozinho bem a beça. Tem que ver, olha, o fricassê de frango que eu faço. Caraca, olha só, revelação. Não tinha visto em nenhum podcast dessa vez. Nunca falei. Gosta de café, Micarla? Curiosidade sobre mim. Eu não bebo café há um ano. Peraí. Eu quero saber. Você não toma café, mas gosta de cuscuz. Eu só como cuscuz todo dia. Ufa! Porque assim, uma pessoa que não toma café e não gosta de cuscuz, ela não é normal. Mas sabe quem não gosta de cuscuz? Ela tem que procurar um psiquiatra. Giovanni não gosta. Não acredito. E não come. Irmãozinho, Giovanni, por favor. Assim, muda, mas ele toma café. Eu já considerei várias vezes terminar com ele porque ele não come cuscuz. Caraca. Eu só como cuscuz o dia todo. Não, falei, como eu vou casar com uma pessoa? A relação e dá dos uma dois... estremecida, não dá? Poxa, a pessoa não comeu um cuscuz. Não, peraí, mas ele toma café. Toma. Então beleza, vai ter na tua mesa o cuscuz e o café. Aí tu vai de cuscuz e ele vai de café. Tudo bem, vai. Eu não bebo café, vai fazer um ano aí já. Tá. Parei de beber café. A religião não permite. Não permite. Tô brincando. Não, mas não foi nem propósito. Foi uma coisa que eu quis cortar e acabei percebendo que foi legal. Foi uma boa decisão. Eu brinco assim, mas eu respeito. Cada um, né? Tem cada um sabe de si. A gente tem... Mas, não bebo café. Esse ano eu fiquei 4 meses sem comer açúcar. E eu não bebo álcool. Nada alcoólico, eu não bebo. Um vinhozinho? Não. Nada. Mas já bebeu? Já, muito, inclusive, por isso que eu parei. Mas hoje em dia não bebo mais, de jeito nenhum. Esses dias eu vi um vídeo muito legal no TikTok que a menina falava, né? Quando Deus ele chama você para um propósito em que você renuncia a algo que para você antes era normal, realmente parece muito forte. E eu não tive problemas com bebida, mas eu não gostava de quem eu era quando eu bebia. Então, hoje em dia, mesmo que as pessoas falem, mas é socialmente, só uma taçazinha, eu não me sinto nem confortável mais com essa situação. Que bênção. Foi algo que Deus trabalhou dentro de mim e eu falo, não quero. Olha só, eu creio muito nisso aí. Deus transforma, Deus revela, Deus ainda fala, Deus ajuda, enfim, é uma maravilha. A gente faz geralmente uma pergunta, e a pergunta não é bem jargão, mas é de curiosidade mesmo. Diga. É uma pergunta futurista, né? Assim, tipo, a conjectura do amanhã. Micarla é uma pessoa muito jovem, né? Se a gente fosse fazer aqui um desenho, a gente fazia o desenho do que, tipo pai e mãe, né? Faz geralmente um desenho do que queria que fosse, mas só a própria pessoa. Como é que você se vê daqui a 3, 5 anos, assim, nessa jornada que você vem? Olha, 5 anos, o que eu tenho desenhado para mim, eu quero atender ainda as pessoas mais importantes do mundo. E quando eu falo mais importante do mundo, é assim, eu quero atender mulheres políticas extremamente famosas ao redor do mundo como um todo. Gostaria um dia de palestrar no mesmo palco que a Brené Brown, se Deus permitir. Que bênção! Quero muito a coragem de ser imperfeito. Quero muito palestrar no TED no TED Global em inglês,
Quero fazer algumas palestras ainda em inglês e espanhol. Então, daqui para os meus próximos 5 anos, eu pretendo... quero ter um documentário na Netflix também. Caramba! Que massa, eu gostei. David Leonardo brasileiro tá lá com o documentário. Quando eu vi, eu falei assim, que David Leonardo? Muito obrigada. Muito Vou bom. ter um também. E eu tiro o chapéu pra ele. Amém. Ele é excelente. Com certeza. Ele é um... Então, essa foi uma coisa que servo de virou Deus. assim. Eu falei assim, quer saber de uma? Também quero. Um documentário na Netflix. Então, não sei se virá em 5 anos, mas se eu conseguir atender as pessoas mais importantes do mundo, quem sabe eu não tenho um documentário na Netflix me acompanhando ali em uma entrevista com a Oprah, atendendo esposas dos presidentes mais famosos do mundo todo. Tudo é possível. Que maravilha. Fiquei curioso, Natinha, agora como será o título desse documentário? A manchete. Não, vou guardar. Vai que cola. Cenas Não, para o próximo capítulo. É melhor deixar guardado. É melhor deixar guardado. E por conta disso, eu já quero me comprometer para gravar outro episódio com você daqui lá, né, Nath? Vamos lá. Porque aí quando eu estiver lá na Netflix, você vai falar assim, eu gravei um podcast com essa menina. Exatamente. E ela já esteve no nosso estúdio em Maceió. Exatamente. Interessante, gente. Só para como as coisas são. Nós te acompanhamos. Em um determinado dia, a gente estava junto de uma amiga, a Thay. Um abraço para você, Thay. Um beijo. Ela trabalha com autoestima, as mulheres e tal. Eu sou fã do trabalho dela. E eu conversando com ela, no domingo anterior, tínhamos assistido um filme indicado pela Micarla. Não foi? E na semana seguinte, eu conversando, e sei que no assunto falou no seu nome. Ela disse, não, eu conheço a Micarla. Eu disse, rapaz, é mesmo, ela é ótima. Eu comecei a te elogiar. Ela disse, não, é minha amiga. E ela gravou aqui no seu estúdio. Eu disse, não, eu não acredito, não. E você não me disse. Foi aquela brincadeira toda. Ela disse, se eu consigo, vou dar o contato. Aí, ó. E aprove Deus, estamos aqui. Amém. E eu estou muito feliz por estar aqui. Estou muito satisfeito. Eu gostaria de deixar a palavra com as mulheres, né? Porque, na verdade, assim, ela trabalha, assim, a missão de vida dela é ajudar, contribuir com o crescimento da comunicação das mulheres. Mulher, minha esposa também. Vocês duas aí agora vão estar com a palavra. Micarla para suas considerações, para os agradecimentos, e Natinha também aí para sua fala. Vamos lá, Micarla. A voz é você. Vou deixar um presente pro pessoal, então. Então, se hoje você ainda sente timidez, nervosismo, insegurança na hora de falar em público, você vai escrever aqui embaixo, você vai mandar lá no meu direct, na verdade, a palavra nervosismo. Só mandar nervosismo, eu vou te mandar um checklist com um passo a passo completo de como você se livrar de uma vez por todas dessa insegurança. Queria agradecer o convite, estou muito feliz de saber que vocês acompanham o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado também aqui do episódio, tanto quanto eu gostei. Eu acredito que tudo que a gente coloca Deus em primeiro plano e em primeiro lugar dá certo. Muito bom. E eu quero agradecer a todos vocês que estão nos escutando, que estão aqui conosco até agora. Espero que esse episódio vocês tenham gostado, tenham curtido. E não esquece de mandar para as pessoas que vocês conhecerem, que com certeza esse episódio vai ajudar várias pessoas. E eu quero agradecer, Micarla, de coração, por você estar aqui, ter dispensado esse seu tempo para estar aqui conosco, contribuindo para o nosso projeto, né, que é destravar vidas, que é levar todo o conhecimento para as pessoas. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando. Amém, obrigada. Muito bom, eu também estou muito feliz, quero te agradecer de coração, mandar um abraço para o Giovanni também, o professor. Espero um dia, de repente, o casal, né, Nata? A gente gravar, de repente vocês em Maceió de férias, curtindo as praias. Aviso. Gostou da ideia? Amei Maceió, viu? Boa, Maceió tem um paraíso. Praia de Maceió, eu falei assim, não é possível que eu demorei tanto tempo para vir aqui. Pronto. Que praia, viu? Que praia. Então, eu espero que vocês voltem, de repente, o casal, e a gente possa bater um papo lá e, assim, confabular e levar essa mensagem que está no coração de vocês. Combinado. Também. Tá certo? Só registrando, estou muito feliz pelo fato também de, nesse episódio, a gente colocar Deus nesse plano. Muita gente pensa que Deus é uma coisa, negócio é outro, e meio que separa e escanteia Deus, e isso não vejo com bons olhos. Eu acho que sempre é bom quando a gente... Né? E assim, a tua essência é excelente, e eu confesso que nem... Sabia que você era dessa linha, mas esse compromisso com Deus e tal, isso para mim, para nós, né, Nata? É um episódio que eu considero extremamente especial e valioso,
Espero que ele alcance muitas vidas, virão muitos cortes bons. E desejo a você que continue alcançando esses objetivos aí, a bênção de Deus que nunca te falte. Amém. Ok? Obrigada. E a você que nos segue, nos acompanha, o nosso agradecimento. E não esquece de nos seguir. Estamos lá também nas redes sociais, @jaelsondestravo e também renatagomes.eng. Muito bom. E reforçando o presente que a nossa convidada deixou, que é você ir lá nas redes sociais dela, Micarla. Micarla, simples assim. E vai lá e escreve nervosismo e você vai ter aí um feedback muito bom. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.